Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Ficast. Tô aqui hoje com o Pedro Furquim. Fala, Pedro. Fala, Lucão. Tudo certo? bem? Tudo bem, mano. Tudo em ordem, graças a Deus. E a nossa convidada de hoje é uma excelente profissional que já atua no mercado de incorporação, PDV, planejamento desse mercado imobiliário há muito tempo. E eu queria desejar as boas-vindas para você, Camila. Seja muito bem-vinda, Camila Negri. Muito obrigado, Lucas. Muito obrigada, Pedro. Obrigado a você. Obrigado, Camila, por ter aceitado o nosso convite. A gente ficou muito feliz, tá? A gente ver esse bate-papo aí. Vai ser muito bacana ter você aqui com a gente. Legal, eu agradeço o convite também. A gente agradece você ter topado, né? A FAI costuma ter várias ideias e quem compra nossas ideias, sempre a gente procura honrar, então é uma honra ter você aqui com a gente hoje. E eu queria começar essa conversa sabendo um pouco mais de quem que é a Camila. Quem que é a Camila fora do Grupo Nortes? Quem que é você na sua essência, Cá? A Camila fora do horário de trabalho, que é bem pouco, né? A gente nesse mercado imobiliário está sempre presente. A Camila é mãe, né? Eu tenho uma filha de 21 anos, sou super família, prezo muito pelo lado bom da vida aí, preservo as tradições de família, gosto muito de praticar o bem e respeitar o próximo, então sou uma pessoa bastante voltada para a área humana. Que legal, que legal. Ô, Ká, e me conta mais como que você entrou nesse mercado, né? A gente conversando um pouco aqui nos bastidores, você falou que já navegou em vários oceanos, né? Você já foi de RH, administrativo, e aí você fez uma transição 360. Nossa, aí pra... Foi muita coisa. Eu comecei com administração com ênfase em recursos humanos, trabalhei em algumas empresas menores e meu primeiro contato com a construção civil foi na área de RH, né? Eu trabalhava na área de RH, a empresa que eu trabalhava, ela fazia obras por licitações, então dentro do RH a gente montava as equipes para obra, tá? Então, fora a parte de pagamento, de seleção, recrutamento, eu tinha uma parte que tocava de segurança do trabalho junto com a montagem das equipes dessas obras, né? E em uma dessas empresas na área de RH eu fiz uma amizade muito boa, que eu mantenho até hoje, há mais de 16 anos, com uma engenheira da equipe. Ela fazia uma obra e ela saiu da empresa e foi para a construtora que eu trabalhava anteriormente. E fez o convite, falou, cara, né, aqui tem uma parte administrativa legal, né, área de incorporação, a gente trabalha desde o Land Bank, explicou, né, direitinho, eu falei, legal, gostei, e ela fez a proposta e eu fui. E aí eu fui para essa outra incorporadora para trabalhar na parte administrativa no início, né, para trabalhar com os comitês, com gestão de orçamentos, e fazia toda a parte operacional também da incorporação. Então, dentro dessa gestão, eu acompanhava desde a compra do terreno até a entrega, até o habite, né? Nossa, era então, de ponta a ponta. Era de ponta a ponta. Era assim, realmente era o gerenciamento, chamava GOI, né? Gerenciamento operacional da incorporação. Então, todas as áreas que eram dentro da incorporação, eu fazia uma parte. Então, eu sempre estava dentro do processo do começo ao fim. E foi muito legal, eu fiquei um período nessa empresa 12 anos, né, eu peguei a crise da construção civil, né, a bolha, então quando começaram a ter os cortes e as equipes foram reduzindo, eu acabei assumindo diversas áreas dentro da empresa, então acabei assumindo até a área de facilities, a área de gestão condominial, então eu fui adquirindo muita experiência, então assim, a equipe que a gente tinha de estandes, de demolições que eram 20 pessoas, reduziram para 3, 4, que a construção civil não parou, né? Sim. Mas diminuiu muito e aí, assim, eu gosto de desafio. Então, assim, tudo que vai pra você consegue, eu fui adquirindo experiência e foi um desafio. Sou movida a desafios, né? Então, fiquei esse período grande dentro dessa empresa e consegui adquirir bastante num amplo geral, assim, bastante diversidade, né? E aí, quando você saiu dessa antiga empresa, você já foi direto pro Grupo Nortes?
Fui. Na verdade, eu fiquei 6 meses, eu optei por ficar 6 meses para ter um descanso. Tirou o período sabático ali, né? Porque também todo mundo é filho de Deus. Tirei, mas passei um aperto, porque, né, eu falei, vou ficar 6 meses, e aí quando terminou 6 meses veio a pandemia, eu falei, meu Deus, e agora? Aquelas entrevistas meio estranhas, né, por online e tudo, e aí recebi o convite para trabalhar no Grupo Nortes, mas para trabalhar em outra área, numa área de legalização e aprovação de projetos. E na época a empresa tinha 4 anos, o grupo, e adorei trabalhar com aprovação de projetos, foi um sucesso. Tinham só 2 pessoas da equipe, a gente conseguiu desenrolar um trabalho de parceria. Eu sou muito dinâmica, muito proativa, eu trabalhava com uma pessoa que tá até hoje na empresa muito inteligente, então assim, ele tinha toda a didática e eu ia para cima, pro operacional, tudo, e foi um sucesso, assim. Então, o meu primeiro ano no Grupo Nortes foi um sucesso. Só que lá a gente sentia falta dessa equipe de infra, né, pré-obra e PDV. Uhum. E aí rolou o convite para eu coordenar, né, montar uma área e coordenar a área de PDV dentro do Grupo Nortes. E aí que voltou a minha vida, loucura. Camila, você tinha vontade de trabalhar com RH antes, ou com RH também você entrou na... Nossa, ó, né, a gente fala assim, o seu sonho de criança, né? Meu sonho era ser dentista. Certo. Então, Olha, que assim, legal. nada a ver, né? E nós éramos em 3, né? Somos os 3 irmãos e não existia a possibilidade da minha família bancar uma faculdade para mim de odontologia. E aí eu falei assim, eu preciso de alguma coisa ampla, eu vou estudar alguma coisa onde eu possa diversificar. E aí eu fui fazer a administração com ênfase em RH porque eu curtia muito um pouquinho lá desse lado humano, fui entender. E aí que eu comecei a trajetória. Daí eu, né, fui para construção civil, daí eu fui fazer um curso técnico de incorporação, aí fui fazer gestão, fui fazer design de interiores, fui começar a fazer engenharia, fui me moldando conforme o movimento, né? Eu fui dançando conforme a música, minha carreira foi indo conforme as oportunidades. Meio que se fosse adaptando o que foi aparecendo de oportunidade. Exatamente. E aí você migrou, tá até hoje e gostou. Eu gosto de desafio, né? A área de incorporação E coloca desafio nisso, né, cara? é muito desafio, é muito. Sim. Todos os projetos são desafiadores. E todos. você comentou da parte de incorporação, assim, de aprovação, de terreno, trabalhar com área de prefeitura. Eu sou arquiteto e eu particularmente não gosto de trabalhar com essa parte, mas tem gente que parece que ama. Eu gosto. Assim, tudo que é desafio, pra mim, nossa, tá no sangue, né? Assim, Sim. proatividade, desafio, pra mim, tá muito forte. E trabalhar com prefeitura assim, né? É difícil. Hoje, a gente tem área de legalização que trata direto com a prefeitura e na nossa área, a gente trata só com subprefeituras. Então, hoje eu ainda tenho um contato grande com todas as subprefeituras de São Paulo. É um desafio. Mas é legal, porque né, a gente consegue desenrolar os assuntos, então, tranquilo. E hoje no Grupo Nortes, junto com a Vibra, você também cuida dessa área ainda atua nessa área de prefeitura, de legalização, tudo? Sim, todas as partes de superprefeituras. A gente divide lá dentro de legalização, os projetos de alvará, de edificação nova e de execução, dentro de um departamento específico, mas o que são os processos menores, arbóreos, alvará de estande, demolição, aí fica tudo com dentro a gente. E assim, para as pessoas que não entendem um pouquinho dessa área, qual que é o tempo que leva geralmente da procura do terreno, a compra, dá certo, esse terreno tá legal, aí protocola, como que funciona? Até incorporar, até sair o stand, para depois sair o produto, como que funciona mais ou menos? Hoje, dentro da linha da Vibra, né, os terrenos, eles são efetivados a compra bem próximo do alvará de aprovação, né, então, depois que a gente tem a garantia que o projeto foi para frente e valida a compra do terreno, e aí tudo é muito rápido, comprou o terreno, a gente está atrasado, então, é aquela coisa, a gente já sai correndo para fazer a pré-obra, demolição, os projetos do stand, levantamento, parte arbórea, tem que correr com tudo. O processo dura, eu acho que posse do terreno, demolição, construção de stand, até finalizar, a gente tem aí no máximo 60 dias. Nossa, pensei que ia levar até mais tempo. Mas 60 dias rodando viabilidade? Não, o estudo do terreno, não, o estudo do terreno eles demoram bastante, assim, eu acho que tem terrenos que ficam em estudo lá
quase um ano, né? Tem toda a parte Nossa. ambiental, tem muita coisa que leva em consideração, né? Sim. As Aí- aprovações todas legais. Aí aprovou, aí tem esses 60 dias, aí é onde que a FA entra, por exemplo, Isso, para construir os estandes para sair o lançamento do produto. exatamente. Uma dúvida, então, cara. Então, sempre o prazo de PDV e incorporação, ele vai ser bem enxuto, pensando no lançamento. Uma vez que tá tudo... Bateu viabilidade, fechou, vamos lançar esse produto, o prazo sempre vai ser mais Sempre enxuto. muito curto, muito curto. Por exemplo, hoje a gente tem diversos terrenos, um land bank grande, Uhum. porém as tratativas são de acordo com o projeto de aprovação. Então eu tenho um terreno que eu tô imaginando que ele vai ser lançado no final do ano. De repente a aprovação dele andou mais rápido, então já a escritura e começa a correr já. Então, por isso a dificuldade que eu acho que a gente encontra na previsibilidade de saber, pô, vai sair, sei lá, 5, 6, 7 obras e os timings disso, porque tudo depende, como você comentou, da prefeitura ou das subprefeituras que vão soltar esses processos. Às vezes Exato. adianta um que você tá planejando mais pro final do ano. Exatamente, aconteceram vários, né? Vários que eram para o segundo semestre acabaram Postergou. postergando e alguns adiantaram. Então, assim, hoje a gente não consegue manter um cronograma real do que vai Tem um acontecer. planejamento, mas ele A gente fica... sabe que tem, e aí a gente vai conforme demanda de aprovação. Vai saindo aprovações e a gente vai trabalhando, vai se organizando. E qual foi o maior volume, assim, de aprovação que você já teve? Tipo assim, ó, Camila, vamos ter que lançar, sei lá, 4 plantões em 2 meses, sei lá. Sim, a gente, bastante, né? Assim, nós temos uma equipe enxuta e hoje nós estamos trabalhando em quase 4 projetos, né? Simultâneos. Simultâneos, né? Dentro de Nortes, Vibra e as lojas que agora tá voltando, né? Antigamente a Vibra não fazia muitos estandes, né? Eles gostavam mais de lojas para localização, melhor localização. Sim. E agora a gente está com os projetos de mega loja. Consolidar vários projetos dentro de lojas grandes, Virou um né? plantãozão de vários produtos. Isso, um showroom bacana. E aí vai fazendo novos lançamentos, né? Você aproveita aquele espaço, troca o decorado, faz um novo. Isso. E aí relança outro produto. E no terreno, às vezes, ou a gente coloca um mini stand, ou coloca algum container, um ponto de captação para conciliar essa venda. Legal. Ô, Cal, outra dúvida que me surgiu agora. A parte depois que o prédio está pronto, áreas comuns, como que funciona? Funciona, é outra diretoria, fica com a área Tá. de produtos, né? Hum, Então, hoje, produtos e legalização dentro do Grupo Norte estão juntos. Então, hoje, a minha parte, né, a área de infra em PDV, ela entra até a pré-obra. Então, eu termino o estande, faço a demolição, faço a infra para a obra entrar e aí eu saio. Se o projeto não foi muito bem vendido, a gente volta e faz os decorados na torre, faz um atendimento e volta, mas aí finalizando Processo a já gente de sai e obra volta. da torre, né? Isso, é. Legal. caramba, é legal, né? Legal. E a processo todo de contratação também passa por você, tipo, parte tanto de projeto, quanto a parte de decorado, tipo, marcenaria. Hoje a gente tem o departamento de suprimentos, é tudo centralizado dentro de suprimentos e as demandas são soltadas pela nossa área, né? Tudo via sistema. Então, assim, a gente faz um compilado, faz a aprovação, a validação do projeto e starta para as contratações de suprimentos. Certo. E também dentro da sua área, é você que dá tipo, a decisão final, vai ser assim, o projeto, por exemplo, o stand precisa ter, sei lá, 10 mesas. Na verdade, a gente tem um briefing com o comercial para entender a necessidade, né? Às vezes a gente consegue entender que dentro de um stand a gente consegue atender 2 projetos, então a gente sabe que aquele stand é maior, mais mesas, Tem mais volume de venda também, né? exatamente. Então, assim, vem o briefing do comercial, a área de produtos da Vibra interna desenvolve os projetos e a gente executa. Na Nortes, a gente contrata, terceiriza os arquitetos para trabalhar um pouco melhor nos produtos. Tanto no stand quanto decorado, né? Quanto stand decorado. Ô, Camilo, eu queria te pedir uma dica. Porque, assim, tô pensando, a gente tá passando por um momento do mercado da construção civil como um todo, de um apagão de mão de obra. Não sei se vocês têm sentido isso, mas a gente sente muito isso, né, Pedro? Sim.
E aí tem a Maiara, é a nossa gerente administrativa de gestão de pessoas, financeiro, fiscal. E a gente tem feito muitos processos seletivos hoje, porque o Grupo FAI tem crescido, assim, né? A gente tem absorvido muitas demandas, pensando em projetos futuros. E eu queria te pedir uma dica de RH mesmo. Eu acabei de ter essa ideia, Pedro, porque eu falei, cara, eu tô com uma pessoa que trabalhava na contratação de pessoas para a formação de equipe. Como que era, assim, pensando quando você estava atuando nessa parte de RH, para a contratação de pessoas nesse mercado, o que você sente de diferente de quando você atuava nisso e dos dias atuais? Porque é uma dificuldade, assim, de imensa. Pelo menos eu sinto isso. Nossa, assim. eu acho que assim, a gente tem que buscar muito o perfil, a gente tem que saber quem é, né? Por exemplo, para trabalhar na nossa área, se não tiver um perfil dinâmico e não tiver uma paixão pelo que tá fazendo, não vai dar certo, né? Porque assim, as nossas obras são prazos curtos, desafiadores, a gente não começa uma obra com um LO, então, sabe, é loucura. Então, assim, é focar na pessoa, no perfil. Tem que ter um perfil dinâmico, tem que estar disposto a querer crescer, a mostrar trabalho. Então, eu acho que a gente tem que ir muito mais focado para os jovens, né, que querem se desenvolver e que estejam no pique para trabalhar, para botar a mão na massa. Agora, vou trazer outra pergunta. Você acha que as competências técnicas, né, as hard skills, tipo uma pessoa que tem uma formação super parruda, tudo mais, e aí mas não tem uma soft skill tão de comprometimento, de força de vontade, de correr atrás. Você acha que isso pesa? Porque a gente tem percebido que hoje muitas pessoas têm uma capacidade técnica muito alta, mas não tem inteligência emocional, não consegue fazer gestão de tempo. Ainda mais nessa nova geração que tem vindo, né? Muito difícil. Às vezes, parte técnica são muito superiores à geração anterior, mas não tem o feeling de tratar com pessoas, né? Tipo, de resolver problemas, conflitos, que acho que é o mais difícil, porque o técnico você vai aprendendo com o tempo. Sim. Sim, eu acho que assim, a técnica não pode faltar, né, a gente sempre busca pessoas formada ou com formação na área, né, a técnica sempre tem que ter o básico, e eu acho que o perfil dinâmico, porque assim, se essa pessoa não tem essa técnica e ela tá disposta, ela quer crescer, ela vai aprender, não tem dessa, você aprende na raça, porque na faculdade você aprende o básico, o teórico, você vai pra rua para aprender na prática, para crescer, então cada obra é uma experiência, cada parceiro é diferente, então é nessas que a gente vai aprendendo e vai se desenvolvendo. E eu acho que é muito importante isso, né? Porque o que eu percebo, pelo menos nas contratações que a gente tem feito, é que a galera, ela não tá vindo com essa mentalidade de, cara, eu quero crescer, eu quero me desenvolver. Não, eles já querem sentar e com licença do termo, mas sentar na janela, né? Já quer chegar e sentar na janela, não quer dar um... Lucas, eu sou muito sincera, assim, né? Desde o processo seletivo, eu sou muito sincera. Falo, olha, aqui você vai ter uma saúde emocional, mas você vai trabalhar muito. Você vai aprender. Sim. Aqui você vai ter autonomia, você vai ter uma tranquilidade, você não vai ter um nível de cobrança absurda, não vai ter nada de absurdo, nada de desrespeito, mas você vai vir para trabalhar, você está disposto, você quer crescer com a empresa, você quer vir para minha área, você quer... Então, assim, tá tudo muito claro, o jogo tá muito limpo, então vem e dá certo. Sim. Eu acho que, assim, ser muito transparente nessa parte de contratação é fundamental. Porque não adianta falar com uma pessoa que não vai trabalhar muito em PDV. Mentira. É assim, mentira. Geralmente, eu falo até, a gente fala aqui dentro que quem trabalha nessa área tem que ter um parafusinho a menos, porque... Tem! É outra realidade. Porque, assim, às vezes você pega um cara que é muito, muito bom, um profissional que trabalha em toda a área da construção, aí traz ele pro mundo de PDV... Ele não se adapta, é outro ritmo, outra realidade. Mesma coisa com os nossos próximos projetos, quando a gente entrega. Você pega uns outros arquitetos, outros profissionais, que vai entregar coisa com, tipo, muito tempo. 90, né? Assim, a gente entrega hoje projeto em 7 dias, 10 dias no máximo, para o projeto estar pronto. Então, a gente tem uma certa dificuldade dentro da empresa também, né? Porque... a data final não muda e cada área tem o seu prazo. O meu prazo nunca muda. Meu prazo de entrega sempre é o mesmo. Por isso que a gente tem que começar as obras com um anteprojeto, contrata com básico. Porque, então, assim, e às vezes eu acabo, né,
não sendo mal visto, assim, mas assim, tentando levar as áreas, né? Vamos, gente, vamos, porque eu tenho prazo, eu preciso que vocês se agilizem, preciso de entrega, vamos começar antes. Então, trabalhar em parceria com a empresa e trazer o pessoal para trabalhar junto com a gente, porque é bem diferente, assim. Sim. Às vezes as áreas querem 60 dias para desenvolver o projeto e a gente tem 45 dias para executar. Então, como é que faz isso, né? Então, fica assim um bate-papo constante na empresa, me ajuda, me libera alguma coisa para antecipar. Não, e aí você pensa o jogo de cintura que tem que ter, né? Tem que ter. Porque imagina, tipo assim, você com contrato, você vai falar, não, eu quero 60 dias pra fazer o seu projeto. Você fala, meu amigo, eu não tenho esse prazo pra acabar a minha obra, como que eu vou te dar esse prazo pra fazer o projeto? Principalmente na Nortes, né, que assim, alguns materiais não são pronta entrega, assim... São projetos mais complexos, São projetos mais complexos, pedras diferenciadas, então... É um absurdo. Meu prazo de execução não muda, mas assim, o projeto também tem que ajudar, tem que sair. Então a gente tem que ficar nessa política dentro da empresa, né? Tem um mantra em PDV que é o prazo nunca muda. Todo mundo que vem aqui fala isso, né? Não, eu acho que no episódio que a gente lançou da Ana, ela só falava isso, o prazo nunca muda e o budget também. Os dois mantras principais. Você concorda com isso? Concordo. Verbo e prazo não muda. Não existe isso. E mesmo que assim, o projeto estava para aprovar, na última etapa não aprovou. Pra mim é indiferente. Eu termino o plantão, a gente fecha e vai pro próximo. Assim, não tem como parar e pra fazer outro. Não, vamos, termina, vai pro próximo. E é sempre assim. É um atrás do outro, uma rotina doida que é o que a gente gosta. Que tá todo mundo dentro da equipe gosta da dinâmica. Agora, uma curiosidade. Porque assim, pelo que você falou, cara, e aí me corrija se eu estiver falando alguma besteira, a gente tá aqui justamente para promover esse ambiente de aprendizado no podcast, né? Porque não tem hoje, inclusive vou falar mais uma vez da inovação que a FAI trouxe aí, que é trazer um podcast de discussão do mercado imobiliário e tudo mais. Antes você estava nesse processo mais administrativo, pensando na viabilidade do terreno, incorporação, tudo mais. Você tinha uma deadline ali um pouco mais esticada, tinha um prazo bacana para tocar as coisas. E aí, hoje você tá nessas demandas muito mais enxutas, muito mais rápidas, tudo muito a toque de caixa. Mas como que foi essa virada de chave para você? Tipo assim, você acha que fez sentido, no sentido, tipo assim, vou melhorar minha pergunta. Cara, a dinâmica me ajudou a fazer as coisas acontecerem melhor, isso te deu um gás? Ou você também traz ali um pouco desse aprendizado, desse processo mais planejado, mais detalhado, que vai e volta? Eu acho que dentro de incorporação, mesmo para a área de projetos que precisa de mais tempo, para eles também é tudo muito rápido. Tudo é muito rápido. A gente trabalha conforme mercado. Se uma outra incorporadora tem um terreno ali próximo, eu tenho que a gente tem que correr. Não dá para trabalhar com cronograma. Então, assim, a gente vai conforme o mercado. Então, eu acho que isso parte um pouco do perfil. Eu sempre fui muito acelerada, se tem que resolver, vamos fazer acontecer. Ai, não vai dar. Não, vai dar. Tem que dar. Tem que dar, não existe isso, não existe. Então, desde quando eu trabalhava na área de RH, que era uma coisa super tranquila, não vamos conseguir montar uma equipe de 15 pessoas, precisa de dinheiro, lógico que vai dar. Se você for atrás, para de reclamar e já começa a fazer. Vamos fazer acontecer. Então, eu acho que isso é mais do perfil, sabe, Lucas? Eu acho que se tem um perfil que quer fazer, faz acontecer. Independente do prazo. Independente do prazo, da área, o desafio. Você falou uma frase que um dos nossos gerentes fala. Fala assim, tem que ser feito. Você pode fazer rindo, pode fazer chorando, mas tem que fazer. Tem que fazer. Você pode fazer rindo que vai ser melhor, né? Vai ser mais tranquilo, tudo mais. E aí eu acho que com a equipe que a gente tem, por mais que tudo seja difícil, muito rápido, não chega a ser sofrido, mas assim, você tem que se dedicar muito. O processo que a gente tem dentro da equipe, a união, sabe? Eu acho que isso ajuda e motiva o trabalho cansativo. Eu acho que a gente valorizar essa parte humana, centralizar que todo mundo tem problema, né? Esse negócio de você... não, eu vou chegar aqui na empresa, vou esquecer meus problemas e trabalhar. Não, acho que a gente... Como, né? Não tem como. Eu acho que a gente tem que entender... Acaba virando uma família, né? A gente tá mais tempo com os nossos funcionários dentro da empresa do que com a família. Então, assim... Eu acho que a união, o carinho, a atenção, esse conforto, né? Também dá autonomia, cobrar, óbvio, que você não vai, sei lá, ficar passando a mão na cabeça de quem não entrega, né? Então, eu acho que os dois lados. Eu acho que a gente tem que olhar a competência técnica e essa parte do ser humano. Porque
é o que você falou, né, cara? Precisa ser um clima harmonioso, mas produtivo também, né? Produtivo, né? Se não for produtivo, tá fora. Assim, na verdade, a pessoa se assusta na entrevista. Porque assim, eu sou muito clara. Muito, muito. Então. Eu vou tomar nota disso aqui, viu? Deixa eu até pegar o tablet aqui pra anotar. Não, porque é verdade, assim, não tem como você passar uma coisa diferente. Se a pessoa... Porque hoje os jovens, eles querem realmente fazer estágio de 6 horas. É o certo? É o certo. Mas dá pra fazer? Não dá pra fazer todos os dias esse estágio de 6 horas, tem algumas coisas. Então, se a pessoa tá afim de fazer um estágio, né? Não vale para nossa área, que precisa, às vezes, trocar o horário, precisa fazer outras coisas, às vezes a gente precisa trabalhar de madrugada. Então, assim, se a pessoa não está disposta, já fica bem claro na entrevista. É um outro ritmo, ela tem que encontrar outra área, né? Porque essa área não tem como, infelizmente. Exatamente. E, na verdade, o mercado de engenharia e arquitetura tem área para todos os tipos de Tem. gostos, né? Por exemplo, escritórios de projeto tende a ser um pouco mais calmo, né? Mas tem SLAs maiores. Agora, no plantão de venda, se for muito tranquilo, eu falo que a gente tem que ser agoniado. Sim. Você tá com um problema, você não sabe resolver, seja agoniado. Porque se você ser agoniado, você vai ligar pra fulano, vai ligar pra ciclano, vai ligar pra Deltrano, vai pesquisar. ChatGPT, que é o melhor Google de todos, o cara vai dar um jeito de resolver. Alguém vai te ajudar a resolver. Alguém vai ajudar. Nada é impossível. Sim. Nada. Tudo tem que correr. Tem que falar igual o Rodrigo, não é pra mandar mensagem. É pra... Liga. Liga, pô, não é pra mandar mensagem, meu. E resolve, né? Resolve. Não, porque Senão assim, a pessoa vai responder no final do dia e não dá então, certo. Cara, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre incorporação, porque eu tenho curiosidade mesmo, porque hoje a gente tá mais pensando em PDV, né? Quando a FAI entra no processo, já tá tudo mastigado, o terreno já tá pronto, já deve ter, o projeto já tá rodando. Eu queria que você trouxesse pra gente aprender também, né, com você que tem uma mega experiência nisso, um pouco mais sobre a parte de planejamento, viabilidade. Como que você consegue, tipo, detalhar, assim, um pouco mais sobre isso? Todas as incorporadoras têm uma área específica de novos negócios, né? Geralmente chama novos negócios. Lá, eles todos têm uma expertise, tanto porque você tem que começar já a desenvolver um pré-projeto, colocar no custo e fazer versus a viabilidade, né? Cada área tem que passar o seu custo e ver se esse custo faz sentido a compra do terreno ou não. Só dentro disso já vai lá uns 6, 8 meses, porque tem os estudos ambientais, os estudos arquitetônicos. Solo, né? Pra ver se estrutura A ou B. Tem tudo. O que norteia, então, é o preço do terreno. Aí, do preço do terreno, eu desdobro para as áreas. Isso, você tem que ver se fecha a qual conta. Qual é melhor para a região, o produto, né? Tipo, se é 1, 2, 3, 4 tem muitos terrenos que a gente estuda e chega no final da viabilidade e não fecha conta. E aí acaba caindo o terreno. Então, isso também é comum acontecer, né? Da empresa ter essa verba já justamente para estudar terrenos que infelizmente caem. Então faz sentido. Vamos supor que tenha existe a possibilidade de ter duas construtoras estudando o mesmo terreno? Não. Existe um acordo, né, que se faz com os proprietários que durante um período Você vai fazer o estudo, mas ele não pode vender para ninguém e ficar segurando. Exatamente. Porque pensou, deu o quê? Vem outro existe também. Esse acordo dentro das incorporadoras, né? Um acordo meio de cavalheirismo, assim, existe, né? E aí aprovou, fechou conta. Aí começa a soltar projeto de estrutura. Aí eu vou pro PL, projeto de prefeitura, né? Vou desenvolver todos os projetos de prefeitura, em paralelo apresentando os projetos, aprovando esse projeto, e aí próximo da aprovação que escritura o terreno. E aí eu também tenho em relação à validação das posses, né? Que muitos terrenos têm os inquilinos, e aí tem que tratar com cada um quer sair um dia, outro quer sair o outro, aí a gente vai administrando. No próprio último da Nortes, né? O teste que nós fizemos, o projeto previa uma casa que assim, o proprietário não queria sair, não teve negociação, então assim, a gente trabalhando com stand na expectativa dela sair, atrasou. Aí muda todo o projeto. E aí tem que adaptar, então assim, fora o PDV, né, a gente tem os vizinhos, tem os inquilinos, tem a prefeitura, tem um mundo por trás de tudo isso, né, então a gente tem que administrar toda essa fase também. E quem cuida dessa parte de, por exemplo, posse, conversas com vizinhos, isso é qual time? No nosso, a gente tem o pré-obra, né? Ah, tá. Pré-obra, que eu faço todos os laudos de vizinhos, né? Entro em contato com os vizinhos, faz aquela comunicação básica, tentar sempre, né?
fazer aquela amizade, pra ter uma obra tranquila. Sempre tem aquele vizinho que se arrependeu de não ter saído, né? Exatamente. Tipo assim, tá no meio do terreno, o cara não sai. Várias vezes a gente pega assim, que Aconteceu. contorna a casa do cara e... Aconteceu um empreendimento que a gente fez. Eu não lembro qual era a construtora, mas eu lembro que o stand de vendas, ele pegava uma quadra e tinha um lote que não quis. tinha vendido. Isso para incorporadora é muito ruim, né? A gente consegue desenvolver o projeto, fazer a construção, tudo, mas é claro que a casa dessa pessoa vai movimentar e vai ter alguns problemas e isso vai onerar os custos da incorporação, da incorporadora. Mas a gente não pode obrigar a pessoa a vender, né? Então, assim, ela vai conviver com um certo desconforto ali por uns 4 anos, né? Até entregar o empreendimento. E geralmente é isso, as pessoas realmente se arrependem depois. Mesmo você conversando muito, não tem acordo, então... Mas depois de aprovado, não vai voltar atrás. Não dá pra voltar, não dá. Eu sei que não é da nossa área, mas não é da área de PDV, é stand de vendas, mas um colega meu ele me falou assim, que ele tocava obra de prédio, né? Na faculdade, ele falou assim, pô, eu falava, fulano, como que era assim quando você tá lá no terreno e o vizinho te reclama que tá tendo barulho e tal, que é o que vocês comentaram, né, do cara que não vende não vende aquele lote. Ele falava assim, olha, eu chego lá com muita educação e falo, sua casa também foi construída, você também fez barulho pra outras pessoas, então agora é a vez do outro, né? É a vez do outro, cara, então mas é um grande BO, né? Não, é difícil, principalmente assim, às vezes quando você pega, né, edifícios prontos, que são muitos moradores, é bem complexo, é difícil, mas assim, a minha parte é até o stand de vendas, então são obras rápidas com menos barulho, o pessoal da engenharia sofre mais, né? Não, a gente também sofre. Com várias obras que a gente já teve, de ter pessoas se incomodando, tipo, tá incomodando o barulho, e às vezes, tipo, tá no horário normal, tipo, 4, 5 horas da tarde, e tem aquela pressão pra parar o barulho logo cedo. A gente sempre respeita muito os vizinhos, né? A gente tenta montar uma programação bacana, né? Tem que fazer a demolição de um quarteirão. Então a gente vai fazer essa demolição manual, né? Vai tirar o máximo de material possível, né? Conseguiu tirar tudo, deixa por último, entra com a máquina, né? Faz uma coisa rápida, 2, 3, 4 dias, já derruba tudo, tira o entulho. Então, assim, tudo que for trazer mais impacto, mais a gente deixa por último. Tentar ser mais breve possível. Exatamente, para trazer menos incômodo para os vizinhos, né? Nossa. Na prática, tentar aliviar para eles também, né? Mas eu não queria morar perto de uma obra, não. Você queria, Pedro? Esperar, né? Chega, tá pronto, só entra. Nossa. Mais fácil. Cara. Uma obra que a gente fez lá na Padre João Manuel. Eu lembro que eu era o engenheiro da obra na época ainda. E aí eu tava cortando um piso. Só que a gente fez uma engenharia. A gente colocou um colchão da janela e cortando o piso dentro do decorado. Porque tinha que entregar, tipo, dali 2 dias assim. Eu falava, meu Deus. E tinha um vizinho na frente que ele era desembargador. Já era noite. Eu não vou dar tantos detalhes do horário. Mas se aproximava da noite, assim, ó. Final e aí, tarde. ele falou, eu vou chamar a polícia, não sei o que. Eu falava, meu Deus do céu, gente. Mas deu certo, graças a Deus deu certo. Até instantes, assim, a gente procura fazer a serralheria, coisas que tem mais barulho durante o dia. E quando o prazo tá muito apertado, faz a parte de pintura, acabamento, a gente consegue fazer à noite, que não traz o incômodo pros vizinhos. Sim. Porque é aquele negócio, o prazo nunca muda. O prazo nunca muda. Tem que entregar. Esse é o lema. Eu vou deixar, tipo, como... Sabe uma letrinha caixa passando assim, ó? Igual quando vai fazer notícia no Jornal Nacional. O prazo nunca muda. Mas é padrão, né? Eu acho que para todas as incorporadoras, né? Igual, quando na outra também era assim, eram os prazos bem desafiadores, né? Os stands eram maiores, eram 2 decorados grandes, 2, 3. Então, assim, eu acho que quando eu vim para incorporação, eu já entendi bem rápido a dinâmica e falei, é isso que tem que ser. Esse é o time. Sem tempo ruim, vamos que vamos. Vamos que vamos. E deixa eu te aproveitar, cara, você tem alguma história engraçada nesse mercado de incorporação, ou nessa outra cadeira que você estava, ou no grupo que você tá hoje? Uma coisa que você fala, meu, isso aqui me traz boas lembranças, assim. Tá, engraçado. Eu acho que assim, boas lembranças eu sempre tenho, porque eu participo muito desse processo final, né? Então, assim, final de entrega, tá junto com a equipe, tá todo mundo se ajudando. É mais momentos felizes, assim, de conquista, de entrega, de satisfação, sabe? Mas acho que não. Não tem nenhum que você fala, meu Deus, nesse dia quase que... Não, porque assim, né, às vezes assim, qual é
qual é o objetivo da semana, né? Como fala, né? O objetivo. Qual é o desafio da semana, né? A gente tem um grupo lá que tem que demonstrar os desafios da semana. Eu falei, gente, minha semana, meu mês, meu ano é desafio, todos os dias, todas as datas. Então, assim, não muda muito, né? Quando você já tá acostumado a lidar com todo dia desafio, com todo dia uma coisa nova, acaba virando rotina, faz Sim. parte do dia a dia. Então, E nessa sua experiência, você tem algum stand que você fala, nossa, esse pra mim foi o meu preferido, esse encheu meus olhos, tem algum que você lembra assim? Pedro, tem que ser um da Fá. É. Brincadeira. Sempre mesmo. eu acho assim que. Eu acho que a gente fez agora o Olivia Guedes, o da Vibra. Ah, eu acho que a produção deixou esse preparado aí, hein, produção? Chama Vibra Veleiros. Veleiros. Foi um stand bem desafiador. No meio do caminho, nós tivemos algumas alterações de projeto. A gente não tinha iniciado ainda, mas ficou lindo. É um terreno que não é o terreno da onde vai fazer a construção. Esse terreno ainda é alugado. Ele está em fase de estudo. Ele é o Olivia Guedes 3. E o terreno do lado é o que vai fazer o empreendimento. Então, provavelmente a gente vai vender esse Olivia Guedes 1 e depois o 2. E é um terreno muito arborizado, com bastante declive. Então, assim, ficou lindo. Assim, e é isso que a gente fala. Não é porque é Vibra, porque é Norte que tem diferença de qualidade de acabamento, nada. É tudo impecável, tudo lindo, maravilhoso. É um stand maior, que a gente prevê um público maior e que vai ter uma durabilidade maior também. Esse stand foi previsto para fazer, então, 3 lançamentos, cara? É isso? 2. Ou 2? 2. Nossa, gente. Então a ideia de vida útil dele é o quê? Um ano, 1 ano e meio, mais ou menos? Vai ficar 1 ano e meio, 2. O Corifeu também, né, que a gente fez agora também com vocês. É um stand que... É o parque, né? Fizemos o stand na fase 2 e já vai começar a obra. É isso aí. Vamos começar a obra na parte de trás do terreno. Aquele prédio do fundo ali é o... Você pode voltar aí, produção? Aí, produção. Vendeu super bem. Que também era o Corifeu 1 esse, Corifeu né? 1. Que é o Parque da Cidade Universitária. Vendeu super bem, tá aí pra ser entregue. Olha tá só. no forno aí pra sair. Muito legal, gente. E assim, executou. E, por exemplo, esse stand, a gente... os projetos, né, eles... eu acho que a gente sente uma dificuldade, né? A gente sempre conversa com as pessoas que desenvolvem projeto. Vai no terreno, conhece, aprofunda. Tudo. E aí eles trabalham muito de projeto por projeto. Pega um levantamento, né? E aí teve um desafio, né? A Verônica que tocou esse projeto, chegou lá, não cabia. E aí na obra que a gente teve que definir exatamente onde encaixa o terreno. Nossa. Teve que rebaixar ali na parte do bar, porque tinha uma árvore que a gente não fez pode isso também tocar. lá no Estevô. Nossa, Teve problema, Estevô, a gente driblou todas as árvores lá que tinha... Nossa, conta desse stand, Nossa, Pedro. eu posso contar Por também. favor, pode contar, esse aí... Esse stand era Esse aí a gente fez um projeto pra eles de última hora. Chegamos no dia da marcação, não cabia não dava pra bater nada. E aí o stand foi desenhado, o layout do stand foi desenhado no terreno. A gente foi passando a fita zebrada pra ver onde cabia aqui e vamos, né? Pedindo, puxando. E foi um sucesso, aquele stand vendeu muito, muito bem. A gente só não se desfez dele porque tinham outros empreendimentos na região, ele ficou de apoio. Esse stand virou um mini stand, a gente fez uma reforma, né? Adaptamos ele e ficou até o final ali, conviveu bastante tempo com a obra. E foi um sucesso. Eu achei muito legal, porque eu tinha acabado de entrar na fase, assim, eu tinha pouco tempo de casa. E aí cheguei na obra e tava concretado o radier e uma árvore no meio. Eu falei, gente, mas e essa árvore aqui? Linda árvore. Aí o pessoal falou assim, não, a árvore vai ficar aí, não vai ser não. Aí a gente fez uma redoma de vidro, e assim, ficou lindo, né? ficou lindo. Parece que foi de propósito, mas foi a parte é que o projeto inicial não tinha as árvores, né? Então, a gente chegou lá com o projeto pra fazer a marcação e falou, gente, não cabe nada. Não, então, mas é aquilo, tem que fazer, porque o prazo não vai mudar. Eu não vou voltar pro pessoal de projeto e falar, precisa de um projeto novo. Não, então a gente vai fazer o projeto aqui agora, vai acontecer. Mais uma vez é o que você comentou, né, Kai? De ser, mãos à obra. Gente, arregaça a manga, vamos pegar o projeto aqui. O que a gente tem? O terreno tá assim, vamos revisar isso, troca a posição, muda o layout, muda a disposição e resolve na hora, porque não tem tempo mesmo. Né? Sim, Teve uma vez também, eu acho que foi um antigo, na hora da marcação a gente acabou perdendo alguns centímetros, na hora de colocar a maquete a gente viu que não tinha circulação.
senta, respira e vamos para a solução. E tem que achar, muda um pouquinho, puxa ali, corrigir, deu certo, circulação, atendeu a norma, bola para Olha frente isso. e terminar o stand. Não tem tempo para chorar, você só respira um pouquinho, né? Vamos lá e toca pau, entregar. Sim, acho que é o desafio dessa área, né? Porque você pode fazer 10 stands iguais, mas nenhum vai ficar, tipo assim, cada um vai ter sua... Particularidade, sim. Exatamente, sim. E isso é legal que não fica o trabalho, aquela coisa de fazer, Monótono, monótono né? de fazer todo dia a mesma É. coisa. Aí vem a marcação, aí tem problema com árvore, tem problema com terreno. E assim, e o que eu valorizo e prezo, assim, leva muito para a empresa é que a importância da gente ter os parceiros, né? A parceria da FAI com a gente, assim, é fenomenal, não tenho nem o que dizer, porque em todos os problemas vocês estão sempre prontos para ajudar e não tem o que aconteça, assim, né? A Verônica até comentou, no dia do lançamento, o pessoal de comunicação foi lá e pisou falso, rasgou o forro. Meu Deus, como que eu vou abrir o stand no dia seguinte? Vocês foram lá, ajudaram a gente. É parceria, Sim. entendeu? Sim, e problema entender, existe, né? Problema existe. Existe. E se não é um parceiro, se é uma pessoa comum do mercado, fala, vou te atender amanhã, depois. Então, assim, eu prezo a valorização da parceria, né? Da gente ter essa parceria, essa união e tá junto. E é muito legal, eu acho isso que você falou, porque a gente também enxerga o nosso lugar enquanto parceiros, né? Porque, poxa, até conversando com a Verônica, com a Carol, né? Quando a gente gravou com elas comentaram que, poxa, às vezes eu tenho um cara que não vai conseguir, ele não consegue me atender no prazo que eu preciso. E às vezes a gente não tem prazo. Uhum. Então a gente precisa falar, olha, eu preciso que a obra aconteça, eu preciso que vocês resolvam os problemas. E o fato de você não ter condições de atender não justifica você deixar o seu parceiro na mão, né? Você tem que dar um jeito, é o que você falou. Gente, tem como ser feito, não tem como deixar essa peteca cair, sabe? Uhum. E ser realista, né? Tipo assim, vamos supor que tem algum problema, vai lá tentar resolver. E seja, tipo, Camila, não tem como resolver hoje, porque assim assado. E mostrar sinceridade. É porque se falar, não, eu não vou, e não aparece, ou inventa problema, tem que ser realista e procurar sempre resolver de fato aquilo que tem de problema na obra. Eu até falo, assim, né? Quando entra uma pessoa nova na equipe, falo, gente, esses fornecedores são os nossos parceiros, são como se fosse da nossa equipe, praticamente da nossa empresa. Com eles, né? Pode contar com eles, Sim. Dá certo, vai acontecer. Sim. Então, é gostoso. E como você disse que as execuções dos stands, principalmente da Vibra, são feitas tudo dentro de casa, é uma coisa que às vezes eu tenho que ficar... Eu paro e penso para ter uma coisa diferente de um pro outro, para não ficar com cara de todos os stands iguais. Eu sei que a Vibra tem meio que um padrão de cores, de formato, que não muda muito um do outro, mas cada stand tem a sua particularidade. Exato, e tem mostra como que, tipo assim, esse aqui tem que ser um pouquinho mais assim, assado, e você deve ter feito já, tipo, milhares de projetos. E qual a inspiração que você tem, assim, de ter um diferente do outro? Ou não tem problema de ficar um parecido com o outro? Você pensa nisso ou não? A gente pensa assim, a gente entra no terreno e fala... O que tem pra gente fazer de diferente? Porque a gente recebe o projeto do stand decorado. O entorno e periferia não tem nada. Então, assim, aí a gente vai trabalhando de acordo com o que tem. Então, assim, é um terreno mais arborizado, então vamos deixar mais valorizado isso. Então, é tentar se adaptar às condições do terreno. Primeiro a gente tem que saber, né? A gente pega o terreno que não tem nada, tudo no concreto, tudo... Como é que a gente vai fazer um paisagismo? Como é que a gente vai melhorar? Então, isso é tudo elaborado conforme cada terreno que a gente pega. Não tem um padrão. A parte, sim, do stand já vem pronta, então? Já vem pronta. Acho que o parte de comercial que deve... Isso. Tem área de projetos. E aí até a marcação, aí a gente que faz o encaixe dele dentro do terreno, né? Às vezes não cabe, dá uma giradinha, uma rodadinha. Onde funciona melhor, né? Legal. E, cara, quem que pensa na experiência do
usuário, na experiência do Do cliente, cliente. quem que cuida disso hoje? É marketing. 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 Eles que vão falar, É. pô, o branding precisa ser nessa linha. A tal. maquete tem que ficar aqui, a pessoa vai acessar por aqui. Isso, é marketing comercial. Eles estão bem junto com a gente, né? Então, assim, a gente trabalha. Eles são nossos clientes internos principais, né? Assim, corretor tem que ter todo o suporte para vendas, que é o que a empresa precisa vender. Então, é um bom briefing com o comercial, entender qual é a dinâmica que eles vão precisar, desenvolver o projeto e executar. E o que está dentro da nossa área também é isso, é ficar responsável pelo stand até a demolição dele. Então, toda a zeladoria, todos os cuidados de dentro do stand é da arquiteta que executou Entendi. o stand, que fez o acompanhamento. Então, pós-obra do stand, Do stand, é nossa. também é o time de nossa. PDV que cuida. Uhum. Uhum. Eu queria voltar uma pergunta pra você, cara. Hoje eu tô bom pra fazer pergunta. Eu afiei a pauta. Eu vi que você tem formação em design. Isso. Você tem vontade de atuar nessa parte de design um pouco mais assídua, assim, ou mais ativa? Ou você já tem isso no seu dia a dia? Lucas, meu gosto é peculiar. Conte mais sobre esse gosto. Então, assim, eu gosto mais de executar. Aham. Porque, assim, às vezes eu olho e falo assim, Hum, mas aí chega uma outra pessoa e fala, nossa, que coisa linda, meu Deus. Nunca... Eu falei, então tá bom, então fica Então tá quietinho bom. e executa. Porque, na verdade, eu não tô, assim, no produto, não tô vendo o cliente final. Então, assim, às vezes eu deixo meu gosto influenciar. sim. Então, eu sempre dou um passinho pra trás e falo assim, nossa, coisa estranha, mas vou fazer o melhor possível. Vai ficar lindo, é estranho, mas vai ficar lindo. Sim. Então, mas não desenvolvo não tenho essa participação. Assim, eu vou mais assim, eu consigo fazer isso por menos. Então você pensa Eu tenho mais um olhar naquela mais financeiro. otimização ali Isso, de custos. Ó, isso aqui dá pra fazer desse jeito, mais rápido e mais barato. É onde eu entro, onde eu consigo atuar. Ah, legal. Assim, É um ponto importante. né? não, muito importante, Sim. porque às vezes os arquitetos gostam de criar, gostam de fazer o mais bonito possível, e aí de repente não tem esse tipo de acabamento no mercado, Sim. aí você tem que trocar, você tem que escolher, tem que ser umas coisas muito rápidas, muito dinâmicas, então a gente entra mais nesse processo. Entendi. Eu, né, no caso de que você perguntou se eu tenho vontade de desenvolver um decorado, não tenho. Eu fui fazer mesmo pra me Pra qualificar, agregar, né? pra entender melhor, pra... Saber opinar também, né? A Saber gente tava conversando desenvolver. que ela gosta de estudar, pô. É. A Camila gosta de estudar. Eu fui fazendo, né? Eu falei, gente, eu preciso, fui indo, Eu tava indo, vendo indo. aqui, ó, administração, RH, design, pós, um tanto de curso, pô. Muito legal, gente. Eu também sou podia. entusiasta da área acadêmica, viu, Camila? Eu gosto bastante de estudar. Eu queria ter estudado mais, Lucas, de verdade. Assim, eu acho que eu comecei a trabalhar muito cedo e é uma coisa que eu até projetei para a vida da minha filha, assim, né? Em focar nos estudos. Eu não tive uma oportunidade muito de estudar. Se você ver esses cursos, eu já fui fazer com mais de 30 anos. Então, assim, é mais difícil. Você já tem uma responsabilidade, você tem família, você tem trabalho, você tem todas as preocupações da vida. E você ir para uma faculdade à noite, né? Encontrar um monte de jovens que estão dispostos a outras coisas que não é A gente tá fazer. passando por isso. Esse ano a gente voltou a estudar também e é outro ritmo, né? Tipo assim, outro. época de faculdade, novinho, quando você vai, você regaça a manga, você não tem família, você não tem família, não digo tipo de filhos, outras responsabilidades. E aí o nosso tempo já é curto por conta da correria, do dia a dia. Aí ainda a gente tá fazendo uma pós agora, que aí fica mais apertado ainda, mas a gente já tava até falando, ó, acabando esse, Já vamos emendar em outro, porque você não perde o ritmo, né? Exatamente, a gente tem que colocar isso como na rotina também, né? Porque é muito importante a gente estar atualizado com o mercado. Tem que estar. Tem que estar. Não ficar pra trás, né? Uhum. E no nosso mercado tem muitos cursinhos rápidos também, né? Sim. Tipo, curso de... Tipo, um curtinha duração ali, sei lá, 8 horas, uma carga horária, um conteúdo super condensado, mas assim, que você vai ver um punch de informação Sim. e
Que é aquela coisa que a gente fala, se a pessoa tá interessada, ela vai atrás, consegue e agrega. E hoje com a traz. internet, É hoje muito prático. você pesquisa, sei lá, no YouTube e você encontra esse monte de inteligência artificial que tem, que tá ensinando um monte de coisa. É. Hoje só não aprende, só não desenvolve quem não quer. Quem não quer. Quem não quer. Por isso que eu falo, nada é impossível, nada é impossível. Se você é uma pessoa leiga e precisa emitir uma RT, se você tiver boa YouTube. vontade, você vai lá e faz. Sabe? Você fala... Não existe, não existe. Assim, é perfil, é boa vontade. Perfil, exatamente. Às vezes a pessoa pode ser hiper inteligente, mas se ela não tem a proatividade de ir pra cima, de aprender, é melhor ter uma pessoa que é menos capacitada e com Exatamente. vontade de ter garra. A gente fala isso até lá no escritório, porque isso muda muito, né? Tipo, ter essa coisa de time, essa coisa de a pessoa crescer, se desenvolver. E nas minhas oportunidades profissionais que eu tive, a maioria delas eu não tinha tanta competência técnica, mas aí eu fui muito parecido com você, cara. Eu falei, poxa, eu preciso fazer essa oportunidade dar certo. Então, meu amigo, eu vou estudar, eu vou ler livro, eu vou ver enquete, eu vou ver artigo científico, eu vou... Enfim, foi engraçado, quando eu cheguei na FAI, eu tinha acabado de sair de uma outra posição que eu ocupava, em outro mercado que não tinha nada a ver. E aí surgiu a demanda de eu fazer um projeto de estruturas, e eu sou engenheiro de estruturas. Aí eu falei, pô, mas eu só estudei, eu nunca projetei. Eu falei, não, pô, vamos fazer. Ixi, eu lembro que a Emily falava que eu ficava assim, não, mas eu preciso deixar a Viga Baldrame sonhando, assim, sabe? Pensando, e assim, saiu, o prédio tá de pé, não sei até quando, brincadeira, mas tá de pé o prédio, e assim, a gente procura quais são nossas deficiências, né? Mas hoje eu, particularmente, eu prefiro contratar uma pessoa que vai arregaçar a manga, que vai pra cima mesmo, do que uma pessoa que é muito competente tecnicamente, mas zero comprometida, assim, sabe? Na nossa equipe, a gente tem todos os perfis, assim, né? A gente tem a Carol, que ela é bem tech, óbvio, todas têm um perfil dinâmico, prático, né? Então, assim, a gente tem a Carol que ajuda muito, ela tem uma parte técnica muito boa em relação aos acabamentos, às atualidades. Então, quando a gente fala de custo, né? A gente recebe dos arquitetos o projeto, a planilha lá de mobiliário, de acabamento, né? E aí ela sempre trabalha para ajudar na economia. Olha, isso aqui a gente consegue substituir por isso que é muito, muito próximo, mas a gente ganha uma economia muito boa, porque isso tá dentro do nosso escopo, né? Assim, a verba é nossa, o projeto não é nosso, mas a verba é nossa. Então, na hora de executar, eu não consigo fechar a conta. Então, assim, a gente tem a Carol, que é muito técnica, muito boa, executa as obras, gosta muito de ir para campo. Aí a gente tem a Verônica, que está se formando agora, que é absurdamente dinâmica. É a tipo da pessoa que vai resolver, que liga para 10 mil pessoas e vai, traz o problema com a solução, e vai e corre. E aí tem o Victor, que veio de obra, então tem um outro olhar. Outra visão, Quando veio para PDV, ele... Nossa, isso aqui é meio bagunçado, não dá pra gente organizar. Nossa, mas tá meio estranho. Eu falei, calma, daqui 2 meses você me fala o que você acha. Não, a gente tá arrasando. Tá ótimo. Não, a gente tá arrasando, a gente tá conseguindo atender o próximo, estamos antecipando. Porque como a gente faz o pré-obra, uma das dificuldades que a gente tem maior é a Enel. Então, assim, nossa, como é difícil tratar. Então, assim, a gente tem que se precaver, tem que antecipar todas as demandas, todas. Não dá. Mesmo que não venha a demanda pra gente, a gente sabe que vai acontecer, a gente tem um cronograma de incorporação, sabe que pode acontecer, tem que se prevenir, né? E como estamos na linha de frente do operacional, às vezes a gente recebe umas demandas malucas e que a gente sai correndo para fazer e fala, na metade do caminho fala, nossa, mas faz sentido? Né? E a gente para mesmo para pensar se faz sentido. Não faz sentido. Então, assim, vamos pensar em outra solução e levar para a pessoa que demandou isso. Sim. Então, tem isso. O perfil é muito, muito importante para nossa área pela correria. Então, assim, a pessoa tem que ter o perfil de querer entender o problema, resolver e dar a solução. Sim, e até dentro lá do escritório, na parte de projetos, é parecido, só que por exemplo, eu tenho uma vivência de obra também, e isso facilita muito com questão de você otimizar custos, né? E às vezes eu gosto de desenvolver bastante o pessoal lá de criação mesmo, de a pessoa não ficar presa, né? Da autonomia, né? Exato. E aí elas fazem umas coisas tão bonitas, tá? Eu falo assim, ó, ficou lindo, mas vamos refazer porque esse não é o perfil da construtora, porque o produto não é compatível com aquilo que mostra.
Então, aí vai todo o processo de redução de custo, de mudança. Aí as meninas falam, nossa, mas tava tão lindo e não sei o quê. Fala assim, eu sei eu falei, que tá lindo, tá ótimo, mas não é para esse produto. Então tem que casar as ideias, né? O porquê. Porque às vezes o produto é X e você mostra o Y, isso até faz as pessoas não irem no local por conta que acham que o produto não é para ela. Exatamente. Então tem que ter... Assusta, né? Assusta. Não, já Tem teve isso. caso de a gente fazer um acabamento que é o mesmo custo de um acabamento convencional, tipo um cimento queimado e colocou um outro tipo de acabamento. Aí a construtora fala assim, ó, esse acabamento é lindo, mas ele é muito bonito. Vai assustar meu cliente. Gente, é bizarro isso. E realmente acontece, cara. Acontece, a pessoa se inibe, né, de entrar, fica com vergonha, Putz, né, nos projetos imagina. de HIS, né? Não, tem que ser compatível, tem que ser no perfil, né? Sim, Da sim. região, Daquele público ali que vai estar no entorno, enfim, né? por exemplo, né, que o empreendimento lá do Vibra Santa Cecília, né, é completamente diferente, porque o astral da região é outro, é outra vibe, então, assim, vai mudando e caracterizando, né, mas Pra isso daí já cada- e aí a gente trata mais isso na parte da comunicação visual, na Também, parte né? do marketing, né, que Legal. consegue fazer esse diferencial. Cá, agora uma pergunta, pensando já nos próximos anos aí desses desafios diários que a gente tem no mercado imobiliário, o que você imagina, assim, falando sem muita pressão, tipo assim, talvez vai ser isso. Qual que é a sua perspectiva, assim, para os próximos anos desse mercado imobiliário, dessa área de PDV? Você acha que a inteligência artificial vai abraçar uma fatia desse mercado? Ou essa parte de tangibilizar, né? Porque o decorado, o plantão de vendas é aquilo do cara ir lá, pôr a mão, ver o móvel. Você acha que... Qual que é a sua perspectiva Eu acho que sobre isso? não vai deixar de existir. Uhum. Eu acho que mesmo com todas as tecnologias, se você conseguir projetar, colocar um óculos, ver a visibilidade do, né, 20º andar, tudo, eu acho que isso são complementos, mas eu acho que é um diferencial muito grande quando o cliente entra, senta na mesa, olha a maquete, olha um decorado. Eu acho que isso não vai mudar. Acho que não tem como, acho que é um diferencial e pensando por mim mesma, eu gostaria de ver o produto, até entender como a construtora trabalha, o que está acontecendo, né, para comprar um produto final. Então, eu acho que não. Acho que o nosso mercado vai ser mais desafiador, porque não está tendo terreno. O que tem de terreno são só os contaminados. Sim. Estamos estudando os prédios baixos para começar a demolir. Banco, né? Isso assim. Banco é o que há, O banco né, vai agora. ficar para inteligência artificial, porque de agência a gente tá. Banco, galpões, né? Porque Sim. hoje os galpões estão indo tudo pra parte Exatamente, de externas, fora né? de São Interiores, Paulo. né? Exato. Então, assim, eu acho que inteligência artificial pode ajudar um pouco mais, mas assim, não vai mudar a nossa rotina. Acho que. E o brasileiro tem isso, né? De ir, pôr a mão, olhar, tá lá, ver. Putz, cabe meus 3 filhos aqui nesse quarto? Será que tem circulação? E é legal, né? Porque daí ele vê na prática que cabe, Sim, né? Porque sim, no sim. decorado a gente ainda enfia um monte de coisa, deixa tudo bonito, Aqui acho que o funcional. que vende, né? Ele se vê ali, né? Tipo, nossa, imagina eu fazendo churrasco aqui na Quando eu churrasqueira. comprei meu apartamento, eu pensei isso, sabia? Eu falei, caramba, cabe um quarto certinho pro meu filho aqui. Eu nem tinha filho, mas eu já falei. Não, é muito diferente. Você vê que as pessoas que visitam saem com brilho nos Sim. olhos, né? De ver um decorado bonitinho, tudo compactado. E a grande maioria é o primeiro imóvel, né? Então é o sonho. É o sonho da Você pessoa. tá trabalhando com o sonho das pessoas. Bom, gente, a conversa tá muito boa. Eu queria, Kátia, agradecer mesmo mais uma vez por você ter Obrigada, eu aceitado também agradeço. participar desse podcast com a gente aqui do FAIcast. E eu queria que você desse 2 recados. Um pra Camila do futuro e um que você se sentir à vontade aí do que você quiser falar sobre suas experiências. Deixa suas redes sociais e no final tem mais uma coisa, mas deixa pro final. Não vou falar agora não. Tá, um recado da Camila. Eu acho que é para os jovens, eu acho que a galera tem que entender que se aprende na prática, tem que ir atrás, né? Não tem que ter mimimi, tem que se desenvolver. Eu falo muito isso pela minha filha, às vezes ela chega cansada do estágio, reclamando. Eu falo, o que você fez para melhorar? O que você fez para contribuir no seu dia? Vai atrás, vai buscar, mostre trabalho, mostre desempenho, porque o seu futuro depende de você. Sim. Você é protagonista da sua carreira, da sua vida. Então, assim, gente, somos nós por nós. Eu sou protagonista da minha carreira.
Só vou dar errado se eu quiser, entendeu? Sim. Então, assim, eu acho que o recado é para os jovens mesmo para batalhar, independente da área, independente se tem condições ou não, né? Tem gente que é um pouco mais fácil, tem gente que é um pouco mais difícil, mas nada é impossível. Se você Oportunidade, acho quer, que todo mundo tem um dia na vida, né? Sim. é um pouquinho mais difícil para Sim. alguns, mas vai atrás Sim. que você consegue, dá certo sim. E para Camila do futuro, nossa, eu quero trabalhar muito, eu quero ser vó, quero Olha só. tenho ainda muito, quero trabalhar bastante. Tô no pique ainda, tenho aí meus 41 anos, mas vou querer trabalhar muito, me desenvolver muito, crescer. Acho que fiquei 12 anos na última empresa, pretendo ficar mais muito tempo nessa. Gosto aí de ficar mais consolidada. Então, trabalho. Me resta trabalho. Legal. Muito bem, cara. Quer falar alguma coisa, Pedrão? Não, agradecer a Camila por ter vindo até aqui. Sim. É muito importante pessoas com peso de nome no mercado, com muita Sim. experiência, tá apoiando e abraçando a nossa ideia, né, como esses desafios que a gente coloca também para os outros, que é o nosso, né, e também a vida dela na empresa é importante porque ela abriu as portas para a gente, né, a gente firmou a parceria um com o outro, porque é parceria quando é bom para mim e bom também para a construtora, que no caso são vocês. Agradeço de coração em nome da FAI. Nossa, E as portas estão sempre abertas, quiser voltar, obrigada. só falar o dia que a gente tá aí. Obrigada. Também agradeço a parceria de vocês, foi o que eu disse. É muito bom trabalhar com vocês. A gente sente que somos da mesma equipe. Os nossos problemas sempre são um problema os de mesmos vocês. problemas. Sim. E as Ué. soluções sempre saem. Então, Tá assim, junto, né? Se tem problema no stand, a gente também é seu e nosso, né? Juntos, sempre juntos. Então eu também agradeço muito o convite. Foi um desafio muito grande estar aqui Mas ó, falando. foi legal, foi legal. É mais tranquilo agora, né? Mas no próximo eu vou praticar um curso de marketing pessoal, Aí. vou desenvolver Aí aí, sim. porque tem bastante coisa pra falar também. Aqui Boa. tô meio travada, mas vamos. Mas eu tenho um desafio já pra exercitar esse marketing pessoal. Diga. Se olhar pra aquela câmera ali, ó, pedir pro pessoal se inscrever, deixar o like, curtir e compartilhar o nosso podcast aí. Assim. E tudo que ele falou, vamos fazer, gente. Compartilhar, dar like. Gente, ó, então, não lembre-se de se inscrever, curtir, comentar, deixar o seu like aí no nosso vídeo e compartilhar com todo mundo desse mercado imobiliário aí. E muito obrigado por mais esse episódio. Valeu. Camila, Pedro, Obrigado. valeu, gente. Obrigada. Obrigado, produção. Tamo junto, tchau. Valeu. Tchau.